Em 2018, Maílson Furtado surpreendeu o mundo editorial ao ganhar o Jabuti como o melhor livro do ano. E com um livro de poesia, e mais, um livro de poesia independente. Editado por ele próprio lá no interior do Ceará e que acabou fazendo a festa. É sobre essa surpresa desse livro que a gente conversa no Leituras de hoje. O pão fica caro, o leite, gasolina, a luz e meu avô ri. Fica caro, pago caro, pela fatura seguro do carro e pelo assalto de cada mês. Na bodega, o fuxico ainda é sobre o sol, aquele mesmo, do qual Copérnico localizou, o mesmo pelo qual Galileu quase morreu, o mesmo que se apagou quando Cristo gritou, o mesmo das outras vezes e ainda hoje acredita-se no outro sol para amanhã. E meu avô ri. Meu pai ainda não. O marmeleiro descasca no seu verde antigo, o açude racha no seu mar antigo, o mormaço esse ninho das caras e a gente vive. Disso tudo já vivi, sou amigo disso tudo, não precisa desse medo, ri meu avô e meu pai ri, eu ainda não, o rio não. Mas vamos falar aqui de A Cidade, que é interessante, craseado, né? Quer dizer, é dedicado à cidade o livro, né? Que é um poema épico, né? Que a gente sempre poderia chamar assim, com os versos livres, bem ao modo ali do que o Goulart fez com o poema Sujo, né? Porque esse retrato dessa cidade do interior, buscar nessa cidade do interior essa vivência. É assim, eu como um sertanejo de uma pequena cidade cearense do interior, zona norte do estado, um lugar, de certa forma, com referências bibliográficas bastante escassas, né? A gente tem um ou outro trabalho voltado à literatura, com foco, principalmente na minha região, como a obra do José Alcides Pinto, grande escritor cearense, alguma outra menção da obra do Gerardo Melo Mourão, mas, enfim, a minha região que se circunda naquela região norte do Ceará é uma região, na época, um tanto escassa, no meu entender, de fontes até referenciais históricas, né? Então, eu que nasci ali, vivi ali, né, a minha cidade Varjota, uma cidade que é uma cidade da década de 50 para 60, por conta da construção de uma barragem lá, o Açude de Araras, e é uma cidade que, em parte, ainda busca se entender, busca entender sua história, busca um identitário para se autoconhecer, né? E eu sentia muito essa ausência de não ter algo que me apegasse, né? E daí a minha vontade de poder colocar um pouco em versos, né, ao meu modo, daquela região, né, essa região norte do Ceará, banhada pelo rio Acaraú, cruzada por uma linha de ferro que vai desde do litoral até o sertão central do estado. Então, foi, na verdade, tentar buscar, marcar, apresentar esse lugar e trazer algo identitário para que me firmasse, né? Vamos dizer, formalmente, talvez, né? Com algo escrito, já que a literatura oral é bem forte, contos, né, do imaginário do lugar, o folclore é bastante rico, né? E eu com todas essas influências que eu ouvi e li e escutei em calçada desde menino, tudo isso me influenciou a poder construir esse trabalho e dedicar essa obra à cidade, né? Essa pequena cidade do interior, que é um lugar que está se entendendo, se construindo, né? É um lugar que tem tanto a influência do campo, fortemente, do folclore rural, muito forte ainda, como muito massificado hoje, muito forte hoje, a presença da tecnologia, né? E se apresenta também como lugar urbano hoje, então fica brincando nessa transição, né? O Gilberto Freire usa uma expressão muito a propósito dos neologismos que eles criam, que dizia que são cidades rurbanas, né? Que é um misto de rural com urbano, né? Quer dizer, a sua cidade, o Lajota, ela está mais ou menos por aí, né? Ela está nessa conceituação dessas cidades do interior. Não é que não acha uma identificação, há uma identificação, há uma identidade, mais do que uma identificação, uma identidade nesses espaços semi-urbanos, né? Suburbanos, que durante um tempo falar, né?
Então, quer dizer, foi esse cotidiano que você buscou retratar? Sim, e eu noto até um ponto importante no meu histórico de vida, no sentido de eu notar essa cidade. Eu sou talvez a primeira geração da minha cidade a poder ter o acesso massificado à internet, né? Então a internet, eu acho que deu uma contribuição muito forte no sentido do ser do povo, dessa geração que se criou e notou o seu lugar, a sociedade, como um lugar importante no mundo, um lugar do mundo, e não uma mera província, e essa tecnologia deu esse lugar a todos os lugares onde ela pôde chegar, essa questão de se sentir um lugar importante no mundo, né? Essa questão da globalização, também todas as outras possibilidades, questão de transportes que facilitou muito, né? E toda essa questão. É interessante falar isso, essa questão desse urbano, né? Que eu até cito na obra, é um lugar que teme, né, vamos dizer, é influenciado tanto pelo canto da acauã, do agouro da acauã, um pássaro que anuncia a seca, quanto pelas notícias meteorológicas da FUNSEMI, né, que é o Instituto de Meteorologia do Ceará, né, que quando sai no rádio ou mesmo por internet, então fica brigando, enfim, dividindo a importância dessas duas informações dadas, no meu entender, hoje com o mesmo peso. Mas ainda há um clima, digamos assim, rural, um clima, o que o Drummond tem um poema chamado Uma Cidadezinha Qualquer. O bonde passa devagar, o cachorro passa devagar, devagar, eita vida besta, meu Deus. Então, sobrevive essa imagem que o Drummond viu lá em 1930, na década de 30, sobrevive ainda na sua cidade, esse clima arcaico, né? Esse clima, quer dizer, como é isso também que se desenvolve na sua obra? Assim, acho que cada lugar tem sua velocidade de vida, né? E eu tentei abordar, talvez, essa velocidade, essa questão da velocidade da vida que acontece nesse lugar e o enxergar cotidiano desse lugar, né? Uma cidade que para ao meio-dia, que só acorda às 2, que ressaca às 5 da tarde. Então, eu acompanho, né? Busco ter essa visão talvez, do cotidiano das pessoas, né? Que são influenciadas por esse modo de vida que, claro, vem de uma vivência rural por muitos e muitos, talvez por séculos, né? E nos últimos 10, 15 anos sofre, né, ou absorve toda essa mudança de velocidade que a vida cotidiana hoje exige ter, né? Hoje já com necessidade de horário de trabalho, fluxo de trabalho, então tem todas essas questões que eu tentei abordar, observando, enxergando o cotidiano que eu vi desde menino até esses dias de hoje. E para abordar isso, eu precisei talvez de uma questão de ter uma consciência de uma visão externa sobre o meu lugar. Sempre vivi ali, mas em determinado momento tive que sair para algumas outras cidades um pouco maiores, cidades de caráter regional, no lugar com um pouco mais de vida urbana. Depois conheci a grande metrópole, uma das grandes metrópoles do Brasil, como Fortaleza, então ver toda essa pulsação e a partir de ter essa consciência dessas visões, enxergar o meu lugarzinho lá. E outra também, apesar de eu ter vivido grande parte da minha vida convivendo com meus avós na zona rural mesmo, né, com cada casa 200, 400 metros de distância uma da outra, né, foi importante também quando eu fui para esse lugar já quando adulto e pude ter a consciência da velocidade da vida ali também. Então fazer esses parâmetros e com esses parâmetros do campo mesmo e dessas outras locais, dessas outras metrópoles, essa outra vida urbana, foi muito importante para mim entender o que é o meu lugar, né, a minha cidade hoje. Você fez uma referência ao Gerardo Melo Mourão, que fala sobre essa região, sobretudo nos peães, né, aqui
livro clássico dele, mas nos peões ele tem uma conceituação quase mitológica do lugar, né? Ele vai para a Grécia, para não sei para onde, para tentar justificar a dimensão da sua Interlândia, para usar uma expressão desusada, né? Você não, você busca a própria cidade, a essência, o âmago da própria cidade para falar, né? É isso mesmo, é o cachorro, é o riacho, enfim, né? Esses conceitos que estão ali no cotidiano, né? Como é o debate entre essas duas obras? Aí há um debate ou uma intenção mesmo em se focar no universo mais real? Talvez haja, né? É uma questão, eu cresci dentro da literatura popular, dentro da cultura popular, né? Trabalho com teatro, tenho um trabalho com manifestação popular, com reisados lá no Ceará, então cresci nesse meio e como sou homem de academia, né? Sou graduado, então vivi um período na academia, toda essa questão também me influencia muito nessa parte acadêmica, que eu vejo muito como a obra do Gerardo de Melo Mourão, essa busca referencial para adiante, e eu tento, a partir disso, fazer esse entremeio, né? Então, o Gerardo tem muito essa literatura talvez mais épica, narrativa, que me marcou muito, de buscar entender o seu lugar a partir dessa visão externa, né? Então, fui muito abraçado por isso, né? E outros poetas, né, como Ferreira e até próprio o João Cabral, né? Então, um grande poema Rio do João Cabral me marcou muito quando li, né? E me obrigou a ir ao Recife, a ir a Pernambuco, visitar o Rio, entender o Rio, porque eu sou homem de Rio, sou homem do Rio Acaraú. Isso me marcou muito, né, de um dia poder querer marcar, escrever algo que seja sobre o meu Rio, né, e essa busca de autoconhecimento, né? Então veio muito disso. Muito dessa questão de tentar explicar o lugar pelo lugar, por ele próprio, veio nessa questão da busca do identitário do meu lugar em si, né? Em 2014, a cidade é meu quarto trabalho publicado, e em 2014 eu tinha publicado o meu penúltimo antes do A Cidade, né? E quando terminei de publicar ele, eu decidi dar uma parada nas publicações, até na escrita, para entender, fazer uma autoanálise do que eu estava fazendo. E nesse período veio a necessidade de eu me adentrar um tanto mais na pesquisa histórica do meu lugar, né? Na região banhada, a região do Vale do Rio Acaraú, ali. E na época, uma mera curiosidade pessoal, uma busca de uma pesquisa genealógica que para mim fazia muita falta, de não me entender e até tentar explicar um pouco aquele lugar. Então, essas informações que eu fui coletando, fui buscando, fui trazendo para mim, acabaram por me inflar, né? E em determinado momento, por alguns estalos, como essa obra do João Cabral, como a obra do Ariano Suassuna, quando ele traz a Pedra do Reino e marca profundamente aquele sertão paraibano e pernambucano, e eu pude ter a oportunidade de conhecer ali de forma inconsciente, depois de ter o livro, chegar lá e sentir aquele peso de eu já ter estado ali simplesmente por ter lido a obra, me marcou de forma muito, muito forte de tentar escrever algo sobre o meu lugar a partir dessas informações que eu tinha, né? E todas essas informações que eu fui colhendo na época por mera vontade pessoal, curiosidade pessoal, acabaram por entrar de forma, em parte, inconsciente dentro do trabalho, né? Então veio assim a construção, talvez por isso essa grande influência do lugar, por ele explicando ele mesmo, né? A poesia hoje, a poesia brasileira sobretudo, ela se desenha num panorama curioso, o panorama da individualidade, não do individualismo, mas os poetas falam de si como uma certa reverberação do que ele pensa sobre o universo. É uma maneira curiosa. O Ézio Macedo Ribeiro, em seu novo livro, Um Olhar sobre o que Nunca Foi,
trabalha nessa vertente, trabalha nessa linha. Ele vem de duas grandes perdas pessoais e a partir daí ele desenha seus poemas, mas sem cair naquela certa angústia, digamos assim, profunda das perdas. Ele procura falar de sentimentos profundos, sem se cair num pieguismo, sem cair numa certa coitadismo. Ele fala de amores, fala de dependências e fala, sobretudo, de perdas, sem perder jamais o senso poético. Ézio Macedo Ribeiro é um excelente poeta dessa nova geração. Há uma coisa curiosa na sua poesia, porque, embora você fale o Cão Sem Pluma, do João Cabral, Os Peães, do Gerardo, eles são poemas que a gente poderia defini-los assim como coletivos. Ele fala de uma coletividade, né? A presença do poeta ali é praticamente nula, é muito pouca, é muito... E o seu livro está muito inserido dentro do contexto da poesia atual, que é uma poesia muito intimista, né? Quer dizer, falar das próprias angústias para demonstrar a angústia do próprio universo que o circunda e tal. A literatura atual, a poesia atual, não digo a literatura, mas a poesia, a poética brasileira atual está muito marcada por isso. Não é um individualismo, não é uma coisa individualista e tal. É uma coisa íntima mesmo, uma coisa, a busca dos sentimentos mais profundos para tentar decifrar as angústias do universo que o circunda. Seria mais ou menos por aí mesmo, seria uma leitura correta, ler sua poesia dentro desse contexto? Eu acho que sim, mas é interessante te falar isso, mas talvez você seja a primeira pessoa que traga o livro, traga essa abordagem para mim, que até agora talvez fosse inconsciente, né? Essa afirmação que eu concordo, né? Tem muito de mim nessa obra, de tentar me explicar por algumas vivências muito pontuais na época que me aconteceram, muitas visões muito marcantes na época da construção do livro, como 7 anos de seca no Nordeste, né, de 2012 até 2016. Então foi muito marcante esse período, né, a perda de um ente muito forte para mim, que foi meu avô. Então todas essas angústias pessoais acabaram por refletir dentro da obra, né, e acabam por casar com toda essa minha, talvez, pesquisa externa de apresentar o lugar, ele, né, junto com a minha vivência, e isso talvez, né, você trazendo isso à tona, até para mim, acho que olhando para outros trabalhos meus também tragam tanto disso também, né? Então, acho que sim, acho que é uma leitura verdadeira e que, enfim, é isso, né? Parte do livro é isso mesmo, né? A presença desse meu poetizar mergulhado nesse interno e nesse externo que me banharam ao longo desses dias, né? O livro ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2018 como o melhor livro do ano, né? Surpreendeu pelo menos o mercado editorial porque era um livro independente, coisa que creio que inédito dentro da premiação do Jabuti. Isso, de certa forma, lhe surpreendeu? Como é que foi a recepção desse prêmio? Me assustou, né? Me assustou, claro, com grande surpresa, com muita alegria, mas foi algo que realmente sequer cogitei, sequer tinha passado pela cabeça a chance de entender o livro como uma melhor publicação de um grande prêmio literário como é o Jabuti, o maior prêmio do país em si. Né? E assim, eu sempre, dentro do meu trabalho artístico, meu trabalho poético, trabalho com teatro, eu tenho muito essa dificuldade ainda hoje de entender ele por ele mesmo, né? Então eu sempre preciso dessa visão externa, dessa perspectiva externa para poder ler o livro também, né? E eu sempre tenho essas dúvidas quanto à obra, quanto ao livro, né? E a escrita no Jabuti, né, na época, né, como um livro independente e tal, foi em parte para tentar entender isso, né, buscar entender isso, né, se o livro pudesse ter a potência
determinada potência, o prêmio poderia me dizer algo, né? Então, foi muito nessa questão de tentar entender o que eu estava fazendo, o que eu estava escrevendo na época, que o livro significava, né? E assim, é interessante trazer isso, porque apesar de ser meu quarto livro, como eu já citei, ele, no momento que eu terminei de concluir ele já pronto para imprimir, né, veio o sentimento de ele ter sido meu primeiro livro, no sentido de ter tido um processo totalmente distinto dos outros três, né, que são livros talvez mais crus, né, em grande parcela talvez com amadorismo muito grande, seja como eu produzo tudo, talvez muito amador, tanto literariamente quanto editorialmente, né? Então veio muito essa questão dessa preocupação de escrita e de edição, né? Porque foi um livro que surgiu a tiro curto, né? Surgiu em 20 dias, em torno de um mês, né? No fim de 2015, e foi publicado só em 2017, né? Então durante todo esse período eu passei o máximo de tempo possível estudando o livro, mandando de forma clandestina, conseguindo e-mails de amigos que escreviam, que eram críticos, e pediam informação, né, que pudessem me dar, e a partir desses relatos que me deram, né, que eu fui ganhando, o livro foi se moldando, foi se acolchoando como ele acabou por vir a ser publicado em 2017, né? Então foi uma grande surpresa para mim, né? E me deu uma notícia boa pessoalmente, no sentido de eu entender um pouquinho, né, do que é minha poesia no cenário do país, talvez. Certamente você releu o livro depois da premiação. E continuou a surpresa? O que é que você... Assim, eu sempre gosto de reler o trabalho, e sempre vem essa ponta de, talvez, um pouquinho mais de surpresa, mas a partir disso também me veio a oportunidade de conhecer um tanto mais a fundo, de pesquisar um tanto mais a fundo a produção contemporânea, principalmente do país. Então, eu que estava muito fechado, em parte, conhecendo a minha geração contemporânea do Ceará na época, né, o prêmio me deu a oportunidade a necessidade de eu tentar me adentrar e conhecer um pouco mais a fundo a poesia nos outros centros do país, né, e na verdade, vendo hoje, eu vejo que eu tenho um espaçozinho ali nesse cenário que acontece, como grandes amigos, como grandes poetas, pessoas que escrevem, e uma alegria muito grande para mim, no sentido coletivo do termo, a oportunidade, talvez, de o prêmio em si, por ser uma literatura independente e por grande parte da produção literária do país, talvez a poética em si, seja baseada em edições independentes, sejam da forma que eu faço, de forma única e autoral, seja com editoras também independentes, né, veio abordar pelo menos um pouquinho mais de discussão sobre o espaço da nossa literatura, essas novas nuances, novas mudanças que acontecem no nosso mercado editorial. Me deu a oportunidade de conhecer mais sobre isso, e eu fico feliz de ter estar sendo parte um pouco dessa história, o livro ter sido parte dessa história. E uma frase interessante de um amigo meu de Sobral, né, que ele me fala: Maílson, o teu livro, o teu prêmio em si foi um prêmio talvez de uma importância muito mais sociológica, né, para o nosso movimento literário do que propriamente literário, né? E para mim isso me agrada, me soa bem, me fico feliz por ser uma conquista talvez não só minha, mas de toda uma geração, um conjunto de pessoas que trabalham arduamente e que tem uma dificuldade de espaço na publicação, às vezes negada pelo nosso mercado, entre aspas, oficial no Brasil, né? Maravilha.
Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras Obrigado, e mais sucesso à cidade. Obrigado, Maurício. Prazer imenso.